Muito bem, irmãos. Lá na nossa classe, né? É uma classe que procura preparar os cristãos para serem recebidos. Obrigado. Para serem recebidos como membros, ou então, mesmo alguns irmãos que já fizeram sua pública profissão de fé e batismo no passado, que às vezes queiram fazer uma reciclagem ou queiram passar pela classe. Cada igreja tem uma forma de preparar as pessoas para a membresia. Às vezes quer participar, quer conhecer, e todos são muito bem-vindos. Mas como é uma classe que visa atender esse grupo que está chegando à igreja, então é uma classe que dá um ensino básico, tá? Mas nós entendemos que mesmo esse básico que é dado é profundo. Nós tratamos doutrinas fundamentais da igreja, preparando o membro para se interessar, para buscar mais a palavra de Deus. E o nosso primeiro ensino nessa classe não poderia ser senão acerca da própria palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro ensino. Depois, os irmãos que fazem parte da classe poderão receber uma folha aqui do estudo. Eles poderão ficar, e quem tiver depois interesse também pode ficar, mas na classe a gente sempre distribui esses estudos aqui individualmente. Muito bem, mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer ideia, às vezes você quer fazer uma observação, você tem a liberdade de se expressar, ok? Nós vamos falar, portanto, da Bíblia como palavra de Deus. Por que essa é a primeira lição? Porque tudo aquilo que a gente vai falar, tudo aquilo que a gente vai aprender, tudo aquilo que a gente tem que viver dentro da nossa realidade cristã, tem que ter fundamento na Bíblia. O cristão não pode viver por aquilo que eu acho, ou por aquilo que me parece. Eu tenho que viver por aquilo que de fato a Bíblia ensina. Infelizmente, muitos cristãos, mesmo já depois de anos de igreja, décadas de igreja, ainda continuam eles escolhendo, eles achando que podem estabelecer a verdade. A verdade já está aqui na palavra de Deus. E se o meu pensamento contraria a palavra de Deus, eu preciso então me sujeitar à palavra. Eu preciso então rever os meus conceitos como cristãos, me sujeitar exclusivamente à palavra de Deus, aquilo que ela ensina. Isso é muito duro quando a gente percebe que após anos de igreja, muitos cristãos ainda decidem muitas coisas, ainda tomam atitudes, porque eles acham que devem tomar, mesmo sabendo que a Bíblia contraria. Eu preciso me sujeitar às Escrituras. Ela é a minha regra de fé e prática. Então, nosso primeiro estudo, nosso primeiro ensino, e tendo em vista aquele princípio dos que estão chegando, é você ter a palavra de Deus, ter a Bíblia como palavra de Deus e se sujeitar irrestritamente a ela. Tá? Muito bem. Sobre a Bíblia, o que nós podemos falar? A Bíblia é uma palavra de origem grega, ela significa uma coletânea de livros. Bíblia significa uma coletânea de livros. Então, nós não temos a Bíblia não é apenas um livro, ela é uma coletânea de livros. Diversos livros compõem a Bíblia. Curiosidade apenas, né? O pastor Edivaldo que gosta disso, mas vai lá, curiosidade. A Bíblia tem 1.189 capítulos e 3.103 versículos. Tudo isso compõe as Escrituras. A Bíblia, a sua origem, sua composição, nós cremos que ela está sob a direção, sob os cuidados de Deus. E a própria Bíblia que nos afirma isso. Os irmãos querendo acompanhar, ou alguém pode ler 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Pode alguém ler para nós aí? Tem alguém com o microfone lá? É só você levantar a mão que o microfone chega até você. Ou então, para ser dinâmico, eu leio. Senão, para a gente ser... Senão, passa o tempo. Vamos lá, quem vai ler?
Eu leio. Pronto, ninguém levantou a mão. Sabendo primeiramente isto, 2 de Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ninguém bolou as Escrituras, ninguém idealizou as Escrituras. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, entre colchetes, entre chaves, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela foi escrita por homens, mas homens movidos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Então, se nós queremos saber o que Deus quer dizer para nós, está aqui nas Escrituras. O que Deus quer dizer para você? Tudo que Deus quer dizer para você está aqui. E é aqui que Ele fala conosco. Lógico, Ele continua trabalhando na nossa vida, continua agindo, incomodando nosso caminhar através do Espírito Santo, quando nós falhamos, nos conduzindo, mas a Bíblia é a palavra de Deus, é segura. A Bíblia é Deus falando conosco. Ela está dividida em Novo Testamento, Velho Testamento, o Antigo, o Novo. O Antigo Testamento, 39 livros, e o Novo tem 27 livros. Então, portanto, a Bíblia é composta de 66 livros. Tá? Ela foi escrita por um período aproximado de 16 séculos, 1.600 anos. Para nós termos, quer dizer, a gente ter uma ideia de tempo é muito complicado, mas o nosso país, por exemplo, o Brasil, está com 525 anos. Né? A Bíblia foi escrita num período 3 vezes mais do que isto. É o que ela compõe até os dias de Jesus, até o período apostólico. Ela tem aproximadamente 40 autores. Nesses 1.600 anos, 40 autores diferentes escreveram a Bíblia. E é importante a gente ter em mente que foram 40 autores, que eram pessoas diferentes, tinham homens letrados como Isaías, que era um homem da corte, tinha homens simples como Amós, que era condutor de bois, tem pastores, tem Moisés, que era um homem culto lá, segundo a cultura do Egito, tem guerreiros, tem gente de todo tipo, de toda cultura, de toda inteligência, escreveu a Bíblia. Isso é importante a gente ter em mente, por quê? Porque apesar de toda essa diferença e esse tempo que ela foi escrita, a Bíblia não se contradiz. Se nós fôssemos isso vai mostrando que a mão de Deus na questão dessa escrita. Né? Se nós fôssemos escrever hoje uma ideia, um livro sobre alguma coisa hoje, e daqui a 10 anos você fosse ler, você ia revisar muita coisa, você ia mudar muita coisa talvez. Mas a Bíblia ela foi escrita num período de 1.600 anos, pessoas diferentes, em épocas diferentes, contexto diferente, escreveram, mas ela é una, ela é a mesma ideia, é o mesmo formato. Por quê? Porque o mesmo Espírito que inspirou o primeiro é o Espírito que inspirou o último. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. E isso é uma coisa tão séria, mas que nós, como cristãos, perdemos de vista. A Bíblia é um livro especial. Você não pode ver a Bíblia como qualquer outro livro. Ela é um livro, de fato, especial. Ela traz a palavra de Deus. Muito bem. Uma das questões que se levanta com respeito à Bíblia é a questão da originalidade. Será que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma Bíblia que foi escrita lá no passado? Será que o que nós temos aqui hoje no Pentateuco foi aquilo que Moisés escreveu realmente? Será que aquilo que nós temos hoje dos profetas é aquilo que de fato eles escreveram naquela época? Muitos questionam isso. Não, mas a Bíblia já passou muitos anos, já mudou muita coisa, se perdeu muita coisa, ou ideias desse tipo. Então nós vamos ver alguns argumentos importantes para a gente ter para nós mesmos e às vezes também poder compartilhar com argumentos aqueles que questionam a autoridade ou a originalidade da Bíblia. Nós temos ainda muitas evidências de que a Bíblia atual está em conformidade com os escritos originais.
Um dos argumentos que nós temos é o zelo daqueles que copiavam a Bíblia, os que transcreviam a Bíblia. Lembrando que era um contexto que a alfabetização, se hoje em dia nós temos um número de pessoas analfabetas no Brasil, não alfabetizadas, imagina num contexto daquele, eram poucos que eram letrados, eram poucos os que escreviam. E quem escrevia eram pessoas, normalmente eram pessoas que Deus ia levantando, ia capacitando, ia transcrevendo as Escrituras também, a despeito de quem escreveu originalmente, né? Lá nos dias de Jesus nós tínhamos lá os escribas, né? Os escribas eram aqueles que transcreviam a Bíblia, eles eram tidos como os doutores da lei, eles eram como advogados, porque eles conheciam profundamente a palavra. Tem até um diálogo lá interessante entre Jesus e um dos escribas, e os escribas fazendo perguntas a Jesus, Jesus respondendo e questionando ele também. Então os escribas eram esses homens que transcreviam a palavra de Deus, tá? E o zelo deles, que a história conta, era muito grande, né? A história registra que os escribas, no cuidado em não alterar os escritos, eles contavam o número exato das palavras que continha cada livro. Eles contavam e após eles transcreverem, eles conferiam ver se tinha aquele mesmo número de palavras. Por que esse zelo? Porque para eles, eles tinham um temor de Deus que requeria que eles não errassem, que eles não falhassem. Então havia um zelo muito grande. Então quando alguém fala, o papel aceita qualquer coisa, qualquer um escreve, não sabe o que está dizendo com respeito à Bíblia. Eram homens que tinham todo esse temor. O zelo era tal que, por reverência, antes deles escreverem, por exemplo, aquela palavra que na sua Bíblia está lá, Senhor, que é em letra maiúscula, essa palavra em letra maiúscula, Senhor, geralmente nas Bíblias, ela ali no original, ela é o tetragrama lá, do nome Iavé, né? YHWH, Iavé. Ele ainda não tinha, nesse período que foi escrito, ainda não tinham as vogais dentro da escrita hebraica, então só tinham as consoantes, YHWH, e eles pronunciavam o Iavé. Cada vez que o escriba, que esse transcritor bíblico ia escrever esse nome, o Senhor, ele parava, ele trocava a pena, ele trocava o instrumento da escrita e escrevia Senhor. Se ele escrevesse mais duas palavrinhas e repetisse a palavra Senhor no transcrito deles, mais uma vez eles paravam para trocar a pena, isso por conta da reverência que eles tinham com o nome de Deus. Então dizer que a Bíblia foi escrita assim como qualquer outro livro é falta de conhecimento, é falta de entendimento. Então havia todo esse zelo por parte dos escribas. Uma outra forma, um outro argumento favorável à escritura que ela é original, nós temos, por exemplo, argumentos que diz respeito à Septuaginta. Muitos não conhecem a Septuaginta. A Septuaginta é também conhecida como a versão dos 70, né? E ela foi escrita no ano 285 a.C., a pedido de Ptolomeu. Ptolomeu era um dos imperadores, né? Depois que a questão lá que morreu Alexandre o Grande, ele tinha 4 comandantes poderosos nos seus exércitos. E todo o território conquistado por Alexandre o Grande, depois que ele morreu, eles foram divididos entre esses 4. Ptolomeu era um deles, um desses imperadores. E ele era muito apegado às letras. Lá em Alexandria, lá o Museu de Alexandria, foi criado por ele, a Biblioteca de Alexandria foi criada por ele. Era um homem que amava as palavras, só que ele não tinha, entre todos os livros que ele tinha da época, ele não tinha o livro dos judeus. Como ele era imperador, o que ele fez? Ele contratou judeus, sacerdotes, para transcreverem
a Bíblia do hebraico, porque só tinha no hebraico, era a Bíblia do judeu, transcrever para a língua grega. Por quê? Porque Alexandre o Grande ele era grego, ele estava dominando toda a terra, e uma das formas dele dominar era ele impor a cultura grega, a língua grega. Tanto é que os apóstolos escreveram na língua grega o Novo Testamento, porque dominava a cultura grega, dominava toda aquela região, África, Ásia, Europa, tudo aquilo foi sendo conquistado por Alexandre, isso por uma providência divina, porque isso unificou essas nações todas com a língua grega. Então, Ptolomeu contratou, alguns dizem que eram 67 sacerdotes, outros 69, enfim, ficou como versão dos 70. E eles traduziram todo o Antigo Testamento da língua hebraica para a língua grega. E aí, então, ele manteve na sua biblioteca um livro dentro da cultura grega, e tinha lá, então, portanto, a versão chamada dos 70, ou Septuaginta. Se você for numa boa livraria hoje em dia, você pode comprar uma Septuaginta. O que virá na Septuaginta? O Antigo Testamento, só que ele vem na língua grega, né? A dos judeus na língua hebraica. Então, e quando se pega a Septuaginta, se traduz a Septuaginta no ano 285 a.C., é bom fazer as contas. Nós falamos que a Bíblia foi escrita em 1.600 anos. Então, 1.315 anos depois, foi traduzido para a língua grega. 285 anos, 2 séculos e um tanto mais, antes de Cristo. E, no entanto, a mesma Septuaginta traduzida nesse período, ela traduz fielmente a Bíblia que foi escrita em 1.600 anos. Então, é uma referência mais próxima de que o livro que a gente tem, de fato, está em conformidade com os originais. Uma outra coisa que fortalece também essa originalidade é o fato de Jesus e os apóstolos terem citado todos os livros da Bíblia. Jesus, em muitas ocasiões, ele foi citando Moisés, citando Isaías, citando todos os livros. Apenas 2 livros não foram citados por ele, mas não foram citados não porque ele excluiu, mas porque nos seus discursos, na sua palavra, ele não teve necessidade dele citar, que foi os livros aqui de Ruth e de Obadias. Esses 2 livros não foram mencionados por ele, mas isso não porque não sejam inspirados. Até porque, posteriormente, ele disse que toda a Escritura foi escrita para que o homem viesse a crer. Então, isso inclui, inclusive, Ruth e Obadias, apenas ele não citou. Mas o fato dele citar todos esses livros, dá o quê? Veracidade para eles. Então, nos dias de Jesus, ele está dando ali, aprovando tudo aquilo que estava escrito anteriormente. Então, portanto, já no ano 1600 que a Bíblia foi escrita, ainda estava sendo comprovada a veracidade dela. Um outro argumento importante, a Bíblia judaica. O judeu, um povo, apesar deles eles não aceitarem o Messias, não terem Jesus como Messias, mas é um povo que eles preservaram a Bíblia. Se tem uma dívida que o mundo tem hoje com o povo judeu, é a preservação das Escrituras. E muitas vezes foi sob ameaça de morte e tantas situações que eles preservaram a integridade da Bíblia para eles, mas que chegou até nós. Tanto é que a nossa hoje em dia se fala sobre uma religião judaica cristã. Por quê? Tem a ver com tudo aquilo que diz respeito, lá no passado, ao judaísmo. Então, a Bíblia judaica, ela é idêntica à Bíblia cristã. O Antigo Testamento do judeu é idêntico ao Antigo Testamento que nós temos. Então, não há diferença, mas um fato importante para comprovar a veracidade. E eles sempre lutaram por preservar as Escrituras. Lá em Romanos 3, 1 e 2, fala que Deus confiou aos judeus os oráculos, ou seja, eles eram os guardiães da palavra de Deus, eles que mantinham tudo isto.
Um outro argumento importante, e esse é mais recente, em 1947, os irmãos devem ter ouvido falar sobre os manuscritos de Qumran. Qumran, chamada As Cavernas de Qumran. O que aconteceu nesse ano, 1947, até junto ali, justamente no período ali que estava havendo a transição, sendo organizado o Estado de Israel, mas nesse período um pastor de ovelhas, ele procurando suas ovelhas e ali nas encostas ali do Mar Morto, e por alguma razão ele lançou uma pedra dali de cima e caiu sobre uma caverna, aquele que tinha lá, e ele ouviu um barulho como se fosse não era um barulho de uma pedra batendo numa pedra ou num chão, mas como se tivesse quebrado alguma coisa oca, um jarro, um vaso, era de barro naquele contexto. Isso chamou a atenção dele. Segundo se conta, foi assim, segundo se conta. Então, e com isso, ali eles acabaram indo ver o que aconteceu, o que havia ali, e descobriram essas cavernas onde continham muitos vasos antigos. E esses vasos antigos, lembra, quando nós lemos a palavra de Deus, vemos lá, por exemplo, Jeremias, quando comprou um terreno em Anatote lá, e ele foi fazer a escritura foi guardada num vaso. Era a forma de preservar um documento para que ele não se deteriorasse com o tempo. Então era um vaso, um processo que eles faziam, em que tiravam o ar daquele vaso, lacravam aquele vaso e ali ficava um documento. Era uma maneira de preservar aquele documento. E eles encontraram diversos vasos desses, assim, colocados numa caverna. Muitas suposições vieram daí. Será que foram o período dos essênios? Os essênios eram um grupo de judeus religiosos muito bem radicais, que viviam isolados. Então, será que foram eles que guardaram ali a palavra? Será que foram eles que deixaram ali esses vasos? E eles foram começando a trabalhar nesses vasos, foram abrindo, quebrando, tirando documentos. E eles encontraram diversos fragmentos de documentos. Fragmento é partes de livros da Bíblia escritos. E o que chamou a atenção deles, inclusive, foi um rolo de Isaías, que eram rolos de papiros, de pele de cordeiros e tal, que eles escreviam. Se vocês forem um dia lá no Museu da Bíblia em São Paulo, e lá vocês vão ver lá tipos, exemplos, como é que eram feito isso. Então, lá num desses aí tinha o rolo de Isaías. E era um dos mais, chamou a atenção porque era um dos mais completos, embora faltasse ainda alguma coisa para completar o livro, mas estava bem, era muita informação, o livro estava bem extenso na sua escrita, e era exatamente idêntico àquilo que nós temos hoje da Bíblia. E esses vasos foram tidos como coisa muito antiga, da época antes de Cristo. Então, tudo isso vai ajudando para comprovar que a Bíblia que nós temos hoje, ela está de acordo com os originais. Muita coisa. A gente fala, mas e essas traduções, que hoje tem tradução? Tem porque vão fazendo, vão aprimorando, vão idealizando coisas, mas a essência da Escritura, ela é exatamente aquela que nós temos. Hoje em dia não se tem mais acesso, lógico, não existem mais os escritos originais. O que se tem hoje em dia são cópias antigas, das mais antigas que possam existir. Talvez esses da Caverna de Qumran sejam as mais antigas cópias que se tenha hoje. Então, vale a pena, quando você for passear lá pelo museu lá em Cairo, nessas regiões aí, procurar lá eles certamente na Turquia, deve ter muita coisa lá guardada referente a tudo isso. Muito bem, falamos também, agora falei alguma coisa, da gente encontrar as diversas versões. Hoje tem a linguagem de hoje, tem antigamente era corrigida, depois vem atualizada, depois vem a NVI, vem a versão transformadora, agora tem a NAA,
e vai vir mais algumas coisas ainda aí pela frente, porque o ser humano vai mexendo, há uma questão comercial, lógico, né? Há uma questão comercial, há uma questão também de cuidado, de querer aprimorar mais a palavra de Deus e coisas desse tipo aí. Temos Bíblias de estudo, Vida Nova, Pentecostal, Genebra, Bíblia da Mulher, Bíblia Teen, tem Bíblia de tudo quanto é jeito, para todos os gostos, né? Tem essas versões e, como eu disse, viram outras ainda. Em geral, essas versões, elas não alteram a essência. Em geral, não alteram a essência das Escrituras. Mas sempre é alguma coisa que a gente tem que ter um zelo, um cuidado para ler, né? Às vezes, a gente compra uma Bíblia de estudo, e a Bíblia de estudo, o que ela tem? Ela traz uma série de informações do autor, ou de alguém convidado que estabeleceu ali um comentário. Aquele comentário, ele não é inspirado, ali é um comentário. E às vezes a gente pode entender, às vezes um comentário daquele pode trazer um problema. Teve uma versão bíblica, Scofield, conhecida, de muitos aí que saiu, os comentários encaminhavam muito para uma ideia, de uma visão, como é que se diz? Como é que é? Agora eu tenho que lembrar a palavra. Hã? Não propriamente arminiana, mas é uma dispensacionalista, esse é o termo. Então, uma visão dispensacionalista, e isso já compromete. E muita coisa, naquela época, surgiu muitas ideias, por conta da visão dessa Bíblia, porque ela se tornou muito conhecida. Aliás, naquela época que ela foi lançada, não tinha tantas versões. Então, chamou a atenção a Bíblia com comentários, etc., e muita gente foi, só que os comentários levavam para uma direção que não era legal. Então, por isso que digo, sabe, mesmo sendo versões, mesmo sendo... Gente, é sempre bom a gente ter um zelo e um cuidado com tudo isso que a gente lê. Como eu disse, por enquanto já tem esse monte, mas vai multiplicar ainda mais, vai chegar mais ideias ainda, em nome às vezes de um zelo, em nome disso ou daquilo, de corrigir, tá? Um outro argumento, esse daqui eu pulei lá daquele sobre a veracidade da Bíblia, é que a Bíblia dos judeus, como eu disse, no Antigo Testamento, é idêntica ao nosso. Então, o judeu nunca acusou, por exemplo, os cristãos de terem uma falsa Bíblia. Nunca. Por quê? A tradução é idêntica à versão que eles têm. Muito bem. A nossa igreja, só lembrando, a nossa igreja usa a ARA, né? A Revista e Atualizada, né? Talvez a gente seja meio conservador, né? Tem igrejas, conheci igrejas em São Paulo que usava a NVI, defendia, não, a NVI é uma versão e tal, que é melhor. Aí pega lá, às vezes, um versículo lá que pareceu que está mais esclarecido, e cada um vai tendo uma visão. Essa visão é uma visão mais da igreja local, né? Da igreja local. Tem igrejas que usam essa nova Almeida atualizada, está sendo muito divulgada, inclusive. Então, está aí, mas todas elas, o importante é a parte essencial e sempre o nosso critério com as Escrituras. Muito bem. Livros apócrifos, né? Não dá para a gente falar sobre as Escrituras sem falar sobre os livros apócrifos. Apócrifo significa escrito de autenticidade duvidosa. Se você for lá ver nos bons dicionários, é isso. Um escrito de autenticidade duvidosa, tá? Obscura, que não foi comprovada. Esse termo se aplica particularmente a alguns livros que estão dentro da Bíblia Católica Romana. A Igreja Romana incluiu, em 1517 foi a Reforma. No Concílio de Trento, na Contra-Reforma, que foi uns 20, 30 anos depois, eles incluíram, a Igreja Romana decidiu incluir esses livros que não eram aceitos, inclusive pelos judeus, eles decidiram incluir nas Escrituras. Então, de repente, a gente vai falar com
com um católico daqueles, né, um católico romano daqueles que leem a Bíblia, né? Que leem a Bíblia, porque a maioria, eu venho da igreja romana e não lia, mas digamos que você vai conversar com alguém que lê. Ele vai dizer, olha, sua Bíblia está incompleta, está faltando livros. Então, é importante você saber que livros são esses. Então, eu trouxe aqui uma Bíblia aqui, romana aqui, uma das mais antigas, mais conhecidas, uma pequena Bíblia de Jerusalém aqui, para a gente ler alguns textos que estão dentro dos apócrifos, para a gente entender por que nós não aceitamos esses livros, ou até por que os judeus nunca aceitaram esses livros como inspirados. São livros históricos, você pode ler para conhecer a história, sem problema. Você quer conhecer a história, por exemplo, entre o último profeta, Malaquias, até Jesus, 400 anos se passaram. Nesses 400 anos não houve escrito inspirado, não foi levantado nenhum profeta, não houve nada escrito, mas os escritores estavam atuando e registrando o que estava acontecendo. Então o livro, por exemplo, você quer conhecer a história do período lá dos Macabeus. Macabeus, eles eram judeus, tem lá Judas Macabeu, foram lutadores, guerreiros, sacerdotes que defenderam o povo, mas o que se registra deles não é inspirado, são livros históricos. Tá? Então, por exemplo, num desses livros, né, o final, por exemplo, do segundo livro de Macabeus, o final, última parte diz assim, ele tá fazendo o epílogo do livro, ele escreveu, o escritor aqui, então ele está dizendo aqui o seguinte, ó, está aqui no último capítulo 15 de Judas Macabeu, do livro de Macabeus, segundo livro, capítulo 15, versículos 37 em diante, diz assim, tendo-se passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porei fim ao meu discurso. Se o fiz bem, de maneira conveniente, a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível. De fato, como é nocivo beber somente vinho ou somente água, ao passo que o vinho misturado com a água é agradável e consuma um prazer delicioso, assim o trabalho da preparação do discurso encanta os ouvidos daqueles que entram em contato com a composição. Aqui, porém, será o final. Ponto. Então, a gente vê um encerramento, se jamais um livro da Bíblia, o autor escreveu, olha, se o que eu escrevi está bom ou está ruim, se é interessante ou é medíocre, jamais. E quem escreveu também não escreveu para que fosse inspirado, ele escreveu contando uma história. Não era o propósito dele. A igreja que incluiu ele dentro dos livros, o judeu nunca incluiu. Então, coisas desse tipo. Aqui se registra também outros equívocos, por exemplo, tem uma passagem aqui no capítulo 12 de 2 Macabeus, em que havia morrido aqui uns soldados judeus lá numa batalha, e quando eles foram depois recolher os corpos, eles viram que todos esses soldados que tombaram, eles estavam carregando ídolos com eles, embaixo das vestes. O que eles fizeram? Registra aqui. Aí, então, o líder lá, ele tomou a frente e falou, olha, nós vamos fazer uma coleta aqui para arrecadar aqui fundos para a gente oferecer um sacrifício lá no templo pelos pecados deles. Espera, isso aí não tem nada a ver com o resto da Escritura. Isso daí insere reza pelos mortos, sacrifício pelos mortos, quem já morreu. Então, a gente vê aqui ideias que estão presentes aqui nesses livros. Por exemplo, um outro contexto, esse daqui as mulheres jamais iam aceitar, mas está aqui, está escrito aqui no livro de Eclesiástico, né? Ele escreve assim, e a ideia dele aqui, mas se está na Bíblia, deveria ser inspirado, mas aí é onde entra, né? Como que eu vou aceitar? Bom, ele escreve o seguinte aqui, esse Jesus Ben Sirac, ele escreveu um dos livros aqui de sabedoria daquela época lá dos judeus, ele coloca a ideia dele, ele não está escrevendo um livro inspirado,
A igreja que colocou. Bom, escreve assim, né? Deixa eu aqui o capítulo 25 de Eclesiástico, versículos 19 em diante. Pouca maldade é comparada com a da mulher. Caia sobre ela a sorte dos pecadores. Como uma ladeira arenosa para os pés de um velho, assim uma mulher faladeira para um marido tranquilo. Não te deixes prender pela beleza de uma mulher. Não te apaixones por uma mulher. Está aqui, Bíblia é motivo de ira, descaramento e grande vergonha uma mulher que sustenta o seu marido. Coração abatido, semblante triste, coração ferido, eis a obra de uma mulher má. Mãos inertes, joelhos vacilantes, assim é a mulher que não proporciona felicidade ao marido. Aqui os homens falam, está certo. Mas essa última dele é terrível. Ó. Foi pela mulher que começou o pecado, por sua culpa todos nós morremos. Não dê saída à água, nem liberdade de falar à mulher má. Se ela não obedece ao dedo e ao olho, separa-te dela. Então, é isso que está na Bíblia, né? Está na Bíblia aqui nos livros apócrifos. Então, quando alguém fala dos livros, os livros apócrifos, são ideias como essas que vão permeando aí. Então, é importante a gente saber, a gente ler, conhecer, para ter, às vezes, argumentos. Mas como livros históricos, como poesia, tá aí, tá bom? Então, nós vemos aí, né, dentro desses livros que eles têm lá Tobias, Judite, 1 e 2, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, tem um acréscimo no livro de Esther que eles acrescentaram lá, Daniel tem mais um capítulo à parte que eles inseriram lá, e mais 2 capítulos no final de Daniel que foram incluídos por conta desses livros apócrifos, né? E eles foram escritos, a grande maioria, nesse período chamado dos 400 anos de silêncio, que vai desde Malaquias até a vinda de Jesus. Muito bem, eu disse o ano que eles foram incluídos foi o ano de 1546, a reforma foi no ano 1517, e em 1546 foram incluídos esses livros pela Igreja Romana na Bíblia deles. Muito bem, a suficiência da Bíblia. A afirmação unânime das igrejas protestantes é que a Bíblia é a regra única e infalível de fé e prática do cristão. Por mais que tenham livros bons para você ler, tem muita gente que gosta de ler, por mais que tenha livros bons autores para você ler, e tem, nada é comparável às Escrituras. É muito triste passar anos na igreja, décadas na igreja, um cristão, e não leu pelo menos uma vez, devia ter lido muitas, mas pelo menos uma vez a palavra de Deus. Não tem desculpa, não tem argumento. Nós gastamos horas em celular, em redes sociais, vendo tantas coisas que não vale a pena, e não separamos um tempo regularmente, diariamente, para ler a Bíblia. Isso é crente vazio, isso é crente que não tem conhecimento, vai gerando uma geração de crentes fracos, vulneráveis, não tem consciência exata do que é certo e do que é errado. Aí alguém vai dizer, olha, como é que se diz aí, se não vem pelo amor, vem pela dor, não está escrito na Bíblia? Ainda pergunta se está escrito na Bíblia ainda. Então, gente, olha, a maior exortação que a gente pode dar ou receber é essa: leia a palavra de Deus. Não se conforme de ser um cristão que não leia a palavra de Deus todo dia. Não se conforme com menos do que isso. Tem crente que sabe tudo de futebol, sabe o que está acontecendo, está ligado, o time que está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quem pode cair, quem pode subir, mas não sabe nada da Bíblia. É um excelente profissional, sabe tudo na área dele, conhece o que ele faz, sabe disso e não conhece a Bíblia, é um cristão.
Primeira coisa mais importante para você, um cristão, leia a Bíblia, conheça as Escrituras. Saiba quem é o Deus que você crê. Conheça o caráter de Deus através da Bíblia. Leia, não perca tempo. Não existe coisa mais maravilhosa, mais preciosa, não existe nada mais sábio, nada mais do que as Escrituras. Então, gente, não precisava nem fazer propaganda, né? Mas, muito bem. Então, Bíblia é regra única e infalível de fé e prática do cristão. Nela nós temos orientação para tudo na nossa vida e nossa conduta, para o casamento, para a vida profissional, para o namoro, para aquilo que eu pretendo fazer, para os meus planos futuros. Ela me ensina tudo. Tudo que você precisa de informação para viver, você encontra na Bíblia. Sabe? Então, não podemos deixar isso esquecido, isso de lado. É a revelação completa de Deus para o homem. Todo acréscimo ou decréscimo das suas palavras é rigorosamente proibido, né? Nós sabemos que não devemos acrescentar nem tirar nada das Escrituras. Ela é completa. Se eu ouvisse Deus falar comigo, não ouve porque você não quer. Está na Bíblia, lá. Abra a Bíblia, leia a Bíblia e você vai ter palavra para aquilo que você está precisando. A orientação que você tem necessidade. Então, nós vemos aqui essas orientações todas lá em Apocalipse 22, 18 a 19, fala sobre essa questão do acréscimo ou decréscimo. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 também fala sobre isso, mas aqui, só indo para Apocalipse, final do livro de Apocalipse, nós vemos aqui no capítulo 22, último capítulo, versículos 18 e 19, diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Esse é um erro que muitas vezes é sutilmente cometido. Igrejas que defendem uma doutrina que a Bíblia não defende. Igrejas que deixam de preservar aquilo que a Bíblia diz que deve ser preservado. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente como líderes, a quem muito foi dado, mais será exigido, de passar aquilo que realmente a Bíblia ensina. É o ensino fiel das Escrituras. Tem muita doutrina aí espúria, falsa, sendo ensinada. A Bíblia está sendo aberta em todos os púlpitos de todas as igrejas, todos os domingos. Mas o que está sendo ensinado muitas vezes, em algumas situações, nada tem a ver com as Escrituras. Nós temos que primar pela palavra de Deus, palavra fiel. O problema não é se está lendo a Bíblia apenas ou tirando aquilo da Bíblia. A questão de interpretação, a hermenêutica, tem que ser interpretada corretamente. Podemos ler um texto e ter ideias diferentes sobre o texto, mas ideias erradas por vezes. Precisamos ter uma interpretação correta. Então, na minha igreja lê a Bíblia. Está certo, em todas as igrejas lê a Bíblia. Mas e daí? Por que tanta diferença? Por que tanta coisa, tanta doutrina errada vai entrando e por vezes vem ondas, crises que a igreja passa por conta de doutrinas falhas? Então nós precisamos ter uma interpretação correta das Escrituras. Por isso que se requer ensino, se requer estudo, interesse, se requer que a gente de fato tenha prazer na Bíblia, ler a Bíblia, compreender a Bíblia, conversar sobre a Bíblia, discutir sobre a Bíblia. Isso é fundamental. E isso nós precisamos para não termos ideias erradas, ideias equivocadas que a Bíblia não ensinou. Muito bem, diante desse entendimento do encerramento, né, dessa Bíblia que é completa já,
nós entendemos, e a Igreja Reformada entende, que Deus não concede novas revelações. Deus não tem mais revelação, tudo que Ele revelou está nas Escrituras, né? Muitos segmentos caminham em cima de novas revelações, mas à luz da Bíblia, a revelação já está completa. À luz da Bíblia, a revelação já está completa. Nós temos sabido, tudo que Deus tem para nos ensinar está aqui. Ah, mas eu quero saber o dia de amanhã. Não, basta cada dia o seu mal, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Então a Bíblia tem resposta para tudo, para o meu presente, do meu passado e para o meu futuro. Eu posso não concordar, não aceitar, mas ela tem respostas para tudo isso. Então, o cânon, a ideia, a revelação já está fechada em Cristo. O que nós precisamos hoje, o que é? A gente chama de iluminação, que Deus nos ajude a compreender aquilo que já está revelado. Não de novas revelações, mas compreender aquilo que já está escrito. Tá? Os pastores precisam da iluminação do Espírito para pregar, para entender, para explicar. Muito bem. Finalmente, temos ainda uns 10 minutos, 12 minutos. Como é possível crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Ainda que a gente multiplicasse argumentos para que alguém creia que a Bíblia é a palavra de Deus, isso não funciona. Nós temos que ter argumentos, nós temos que saber por que nós cremos, né? A razão da nossa fé, tem até um livreto que diz a razão da nossa fé. Temos que conhecer a nossa fé, temos que compreender, temos que explicar, temos que saber dar essa razão a alguém, mas levar alguém a entender que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não temos esse poder, porque isso é somente pela fé. É só pela fé. E fé é algo que nós não temos como colocar no coração de ninguém, né? É Deus quem dá, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, é Deus quem concede a fé no coração de alguém, para que ele um dia ele olhe para a Bíblia e fale, realmente, esse livro é a palavra de Deus. Só Deus pode convencer alguém dessa verdade. Isso não tira o meu dever de conhecer a Bíblia, o meu dever de eu ter argumentos para falar sobre ela, o meu dever de esclarecer, de explicar. Mas não depende de mim, do nosso esforço, alguém ter a Bíblia como palavra de Deus. Muito bem. Como usufruir do poder transformador da Bíblia, né? Como usufruir disso? Lá na igreja da Oceã, o reverendo Natan está por aí. Lá na igreja da Oceã teve essa semana que passou, teve lá um congresso, lá, um pequeno congresso, com o tema o poder transformador das Escrituras. Né? E quando nós fomos falar, nós falamos, por que hoje em dia a gente ouve tanto a palavra de Deus, tem tanto acesso e tão pouca transformação? O que está acontecendo? Então, nós temos que parar para pensar, por quê? Por que a minha vida não é transformada pela palavra de Deus? Por que tem coisas que alguém diz para mim que eu devia fazer diferente, eu defendo o meu jeito de fazer e não abro mão, e por que eu não sou transformado? Então, nós temos que avaliar isso, né? Lá na ocasião, eu usei aquele texto lá de Cornélio, quando juntamente com seus amigos, né, ele reuniu seus amigos para ouvir Pedro, que vinha, né, a pedido dele, vinha trazer uma palavra. E quando você lê esse texto, você vê como é que eles estavam ali, prontos para ouvir, né, desejosos de ouvir a palavra. A gente ajuda a ir para a igreja, para cumprir o domingo. Hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que assistir à escola dominical, depois eu tenho que voltar à noite e ouvir um sermão. Isso não é prontidão para ouvir a palavra de Deus.
eu tenho lá porque hoje eu ouvi o pastor Nelson pregando. Não. Eles foram lá para ouvir tudo que Deus tinha para falar para eles através de Pedro. Muda totalmente a visão. Nós estamos vindo à igreja para ouvir o presbítero A, B, C, o pastor A, o pastor B, mas não estamos vindo aqui para ouvir, é palavra de Deus. Imagina você ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos cumprido muitas vezes isso. Então, a gente fala, por que não me transforma? Por que eu já não sinto... né, até uso os termos lá, né? Lá em Jeremias fala que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Como que a palavra de Deus cai como um martelo em cima de mim todo domingo e eu nem pisco os olhos? Que negócio é esse? Se ela é a espada de 2 gumes, afiada, que corta tudo, como que eu saio da igreja aqui inteirinho? Nada, né, eu digo na minha consciência, na minha mente, na minha reflexão, nada. Só cumpri um dever, fui na igreja domingo. Não há transformação. Então, como ser transformado? Então, temos aqui algumas coisas aqui, mas esse sermão, depois eu vou trazer ele para nós aqui. Por enquanto aqui, como usufruir do seu poder transformador? Então, algumas dicas, está aqui na minha folha, depois o pessoal vai receber. Leitura disciplinada e constante. A palavra de Deus, ela é viva, ela trabalha no coração da gente. O crente que ele lê a Bíblia todo dia, ele vai ser mais trabalhado do que o outro que não lê. Quando você lê a Bíblia todo dia, ela vai falando com você, vai apontando os seus erros, vai te trabalhando, vai moldando a sua vida. Mas eu sou moldado pelas redes sociais, sou moldado pelo Facebook, pelo Instagram, aquele que eu sigo, aquela que eu sigo. Para com isso, leia a Bíblia, reserva tempo sério, diariamente, para ler as Escrituras. Pega lá uma canetinha, pega lá um lapisinho, vai grifando, vai colocando ali alguma coisa, vai colocando uma interrogação que você não entendeu, vai procurando se inteirar do que a Bíblia traz para você. Então, leitura disciplinada e constante da Bíblia. Mas eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Então, você não aprendeu nada. Porque se você tivesse aprendido, você ia ver o quanto mais você devia ler, além do que você já leu. Não existe limite para você ler, para você aprender. Quantas vezes eu li a Bíblia? Hoje, a minha neta me perguntou, ela estava mexendo na minha Bíblia ali, que está toda pintadinha. Vovô, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei, olha, Lívia, eu não sei. Eu não anotei, tem gente que anota até, mas 20 vezes, 25, 30 vezes. Mas quantas coisas eu aprendo cada vez que eu leio a Bíblia, coisas que como que eu passei, não tinha visto isso. A gente vai aprendendo, a Bíblia fala com a gente cada vez, Deus fala com a gente, nos ensina. Outra forma de usufruir dessa graça, do poder transformador, é a interpretação correta e fiel. Procure entender corretamente a Bíblia, não tire uma interpretação sua. Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Olha, entendi, eu posso todas as coisas. Você não entendeu nada. Você pode sim, todas as coisas, você pode sofrer, você pode passar necessidade. Não, isso eu não entendi, eu entendi que eu posso. Não, você não entendeu nada. Interpretação. Tem que aprender corretamente, interpretação correta e fiel das Escrituras. O que mais? Prática, pratique as Escrituras. A Escritura diz que eu tenho que voltar à face, então eu vou voltar a outra face. Mas eu não estou afim. Mas ela me diz para eu voltar. O que eu faço? Sigo o que eu quero ou eu volto à face? Prática da Bíblia. Eu vou crescer à medida que eu me sujeito. Eu vou ver coisas novas a partir do momento que eu comece a viver coisas novas também. Porque a Bíblia me diz que eu tenho que viver assim. Então, é na prática que eu vou aprender o poder transformador das Escrituras. A gente não vai, enquanto eu viver fazendo aquilo que eu acho que posso, aquilo que eu acho que eu consigo, eu não vou ver o milagre. O milagre eu vou ver quando eu começar a fazer coisas que foge à minha vontade, foge ao meu coração. Eu não quero levantar cedo, mas eu vou levantar porque Deus diz que eu devo levantar. Pronto. Aí eu vou começar, nossa, Deus tem me abençoado. Nós precisamos viver a Bíblia.
Conhecer a Bíblia é difícil, mas é mais fácil do que você praticar a Bíblia. Se sujeitar ao que a Bíblia diz. Ah, mas isso é difícil. Tá bom, Jesus falou, você quer vir após mim? Então comece por aí, negue-se a si mesmo. Ah, mas espera aí, pastor, eu tenho que me negar nisso? Aí a gente começa a fazer as contas. Eu tenho que me negar nisso? E nisso aqui? Mas eu preciso fazer isso para ser salvo? Começa aquelas perguntas sem graça. Eu não preciso fazer isso para ser salvo, eu não preciso fazer aquilo para ser salvo. Você não precisa fazer nada para ser salvo mesmo, não pode até. Porque é Jesus que fez. Tudo que você tem que fazer é por gratidão a Ele, é por amor a Ele, é porque Ele fez muito, 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 infinitamente mais por você. É por isso. Ah, mas eu não preciso fazer isso, de fato, não precisa. Continua do jeito em que você está, do jeito que você fica, só que você vai ver que não vai haver transformação, não vai ver coisa nova na sua vida. A sua vida, você vai continuar contando história do que aconteceu com você lá há anos atrás, porque você não vai ter nada para contar o que tem acontecido hoje. Olha, quando eu conheci a Deus, aí conta lá, no ano de 1900, mas hoje, o que Deus tem feito na sua vida? O que você tem aprendido ultimamente com o Senhor? O que você tem feito de novo para Deus? Nada. Aí a gente se pergunta, puxa, por que eu sou tão vazio? Por que a minha vida com Deus é tão sem sal, tudo tão... Nós temos oportunidade de mudar isso. Cada dia que você acorda é um dia que você pode falar, vai ser diferente. Ou vai continuar a mesma coisa. Está em nós. A salvação, você não tem nada como fazer por isso. Jesus cumpriu tudo o que precisava fazer. Agora, a sua santificação, o seu crescimento espiritual, a transformação que você pode experimentar, isso está também em você fazer a sua parte. Por gratidão e por amor a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é fundamental para tudo isso, para tudo na vida da gente, tem que começar pela palavra de Deus, tudo. É ela que vai determinar como que você vai andar com Deus, como que você vai andar entre os homens, que modelo de cristão você vai ser dentro da própria igreja, dentro da família. Vai ser a medida de como você lidar com a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Por enquanto é isso. Semana que vem a gente continua um pouquinho mais. Tá?